Finishcast, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo. Eu sou Norton Torga, vou ser o host desse novo Finishcast número 15. Hoje a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção dos Dados, que é a famosa LGPD. Olha, eu lembrei tudo sem ler nada, viu? Foi realmente de cabeça. Lembrei o nome da lei certinho. Hoje é um assunto sério, não pode fazer piadas. Sem risadas. Estamos aqui com o convidado, o Lucas Mantovani, como vocês podem adivinhar pelo sobrenome, ele é um advogado. Cuidado. E também estou aqui com o Ale Hostert, que é o nosso, o melhor Ale Hostert que trabalha na Infinish que eu conheço. O melhor. É o nosso co-host aqui. E hoje a gente vai falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, que é um assunto extremamente buscado hoje em dia, talvez até mesmo polêmico, né? E com certeza um grande desafio aí para os empreendedores no Brasil, né? E Lucas, fala pra gente um pouco mais sobre a sua história, sobre quem é o Lucas aí para o pessoal te conhecer melhor. Valeu, cara. Bom, primeiro, pessoal, obrigado pelo convite aí para participar do Infinity Cast. Esse assunto, apesar de parecer sério, dá pra gente falar dele assim em vários ângulos, inclusive, que bom que você não falou LGTV, já é um começo, já é um avanço, né? Poderia começar muito mal esse podcast, mas enfim, pessoal, a gente vai falar dessa lei aí, já até para me apresentar para o pessoal que está ouvindo a gente aí. Eu sou o Lucas Mantovani, apesar do nome, como o pessoal falou, ser nome de advogado, eu sou advogado de formação, mas cada dia menos, né? Assim, eu percebo que eu estou correndo o máximo que eu posso dessa posição, apesar de ser apaixonado pelo que eu faço, né? Eu comecei a advogar ali aproximadamente 4 anos atrás, 5 anos atrás, mas desde a faculdade, no finalzinho da faculdade ali, já estava com aquela pulguinha do empreendedor atrás da orelha, já sabia que eu não queria trabalhar para ninguém, não queria trabalhar em escritórios, não queria ter que responder a ninguém, talvez até um ímpeto um pouco rebelde da minha parte, né, na minha juventude. E ao sair da faculdade, já tive a iniciativa de começar o meu próprio negócio. À época, comecei a advogar de forma autônoma ali, trabalhei pouco tempo no escritório, mas comecei a advogar de forma autônoma, sempre trabalhando com tecnologia, com inovação, com startups, sempre fui apaixonado por esse mercado, por esse assunto. Tentei incorporar bastante dessas práticas no meu dia a dia, na minha profissão. E aproximadamente 2 anos e meio, 3 anos atrás, eu me encontrei com o meu sócio, Ítalo Cunha, que esteve com vocês aqui. Eu não sei qual foi o episódio em que ele esteve, acho que foi 13, né? 13, 12? Deixa eu ver, já vou Acho que foi algo aí. Ele esteve aqui também, enfim, trocou uma ideia com vocês, é meu sócio. A gente decidiu formar, ele também trabalhava com startups, a gente tinha muito alinhamento cultural, ideológico, enfim, viemos de origens relativamente parecidas, querendo ou não. E ele estava num canto do país, estava no Rio de Janeiro, né? E eu estava em Goiás, eu sou natural de Goiânia. Decidimos então criar o nosso negócio, já que ele queria criar o dele, eu queria criar o meu, vamos criar um negócio junto aqui. E começamos um escritório de advocacia com uma pegada bem de inovação, focado em empresas de inovação, em startups, sempre com essa pegada de tecnologia. E ao longo do tempo a gente foi incorporando tantas práticas de inovação dentro do nosso próprio negócio, que a gente foi se afastando cada vez mais do modelo de escritório. E hoje a gente já se posiciona, não mais como um escritório de advocacia, mas como uma startup, de fato, que oferece uma solução para o mercado, sempre tentando identificar o problema na ponta com as empresas que a gente atende ao longo desse período e entregar soluções que façam sentido para elas, que se enquadrem para elas. Então, hoje, eu sou o cofundador Hoje é semestre... Olha só que curioso, né? A gente está gravando aqui, provavelmente quando for publicado o episódio, eu vou ter que ficar explicando isso toda hora. Por quê? A gente está gravando agora, eu sou cofundador do CMA Startups, tá? Se você pesquisar aí, eu não sei qual data vai ser publicado, talvez você encontre CMA Startups, vai ter muito conteúdo do CMA Startups na internet. Mas, talvez, a gente já tenha mudado de nome. Porque em outubro de 2022 não seremos mais CMA Startups, seremos a Safe. Inclusive, primeira mão aqui, é o primeiro lugar que eu tô falando, nem meu time tá sabendo disso. Olha aqui! Então, cadê a musiquinha, né? De... Mas é isso, cara. A gente vai fazer a gente tá fazendo esse rebranding agora justamente por isso, por causa desse novo posicionamento que a gente tem hoje. Então, nós somos uma startup, somos uma legal tech que oferece soluções jurídicas de back-office para outras startups em early stage, empresas de inovação de um modo geral,
e muitas coisas boas aí que a gente está preparando para trazer para os nossos clientes, para o nosso público. Sigam aí a gente nas redes sociais para conhecer as nossas soluções. E dentro do nosso escopo aqui no CMA, até porque como advogado, né, eu acabo que tenho contato com tudo que diz respeito às empresas, começou a surgir muita demanda para nós, e como obrigação de advogado e profissional que atende essa demanda, eu tive que estudar LGPD. Porque a LGPD veio, né, surgiu, e a gente acabou se inserindo nisso aí, teve que entender como é que se aplicava e tal. Começamos a executar isso dentro do próprio CMA Startups, nos adequamos, começamos a adequar algumas empresas, e hoje ainda, obviamente, o nosso público, como é majoritariamente tecnologia, empresas de tecnologia, assim, quase 100% delas vai tratar dado pessoal, vai fazer uso de dado pessoal, então a gente tem que orientar os fundadores dentro do momento da empresa, entender o momento da empresa para poder fazer essa adequação, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente, mas basicamente é isso, pessoal. Eu adoro o que eu faço, estamos aí nesse desafio de revolucionar o modo como os serviços jurídicos são prestados e estou aqui hoje para poder compartilhar com vocês um pouquinho desses causos. Bom demais. O episódio que o Ítalo participou com a gente foi o número 6, tá? Legal, tem. Vocês estão gravando muito episódio, porque parece que foi ontem esse episódio. Tá vendo? A gente tem consistência, rapaz. Aqui, ó. Não, e deu pra ver que o Lucas é apaixonado mesmo pelo que faz. Muito bom, muito bom. Pois é, e uma dessas empresas aí que foram adaptadas aí para LGPD foi a Infinity. Exatamente, cara. A Infinity, olha, e eu vou falar uma coisa para vocês. A Infinity foi uma das primeiras empresas que confiou no nosso trabalho. A gente, como escritório, como CMA, à época, tinha pouco tempo, querendo ou não. A gente tinha menos de um ano, eu acho, quando vocês chegaram até nós. Confiaram no nosso trabalho, são clientes sensacionais, um dos melhores clientes que a gente já teve, porque respondem o que a gente pergunta, sempre chegam na reunião pontualmente, não dão trabalho nenhum. Então é maravilhoso, cara. Eu tô com saudade, inclusive. Eu acho que vocês tinham que voltar. Só pra dizer. O problema de contratar serviço de advocacia é porque geralmente você contrata quando você tá ferrado, né? Então, tomara que eu não tenha que contratar você. Mas que bom que eu te conheço. Tem meu telefone na agenda de contato, já é um bom caminho. Já. Exatamente. Mas o serviço que vocês prestaram pra gente foi incrível. A adequação que a gente fez. Inclusive, muito cliente nosso, quando a gente manda o termo de assinatura, né? Tem cliente nosso que trabalha com muitos planos com a gente e precisa de uma coisa mais rígida do que simplesmente o termo de compromisso, que já, né, garante todas as questões da LGPD. Inclusive, a gente foi adequado à LGPD muito antes de ser obrigatório. Né? Hoje não estava em vigor ainda a lei. Não estava em vigor, a gente já correu atrás. Pioneira. Vanguarda, a gente tem que estar lá. E as pessoas que assinam o nosso termo falam, putz, que termo muito bem feito, não sei o que e tal, a gente pode usar como exemplo, não sei o que e tal. Claro, à vontade, trabalho do Lucas aí, tá o contato dele, se precisar de entrar em contato. Mas a gente gosta muito do trabalho de vocês. E que bom que vocês aceitaram para poder participar tanto do podcast anterior como desse, né? E hoje a gente vai falar aí sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Então a pergunta que eu não quero calar é: vocês defendem piramandeiros? Mentira. Empresas de tecnologia, criptomoeda, sei lá. Mas já aproveitando para responder, se não for criminal, sim, defendo, tá? Qualquer coisa que eu defendo. Você não fez nada de errado. Até que eu não fiz nada de errado, meu papel é advogar para ele. Eu não tenho nada a ver com a história. Exatamente. Mentira, esquece pirâmide, tá, gente? Pessoal, não entra em pirâmide, não façam pirâmide, pelo amor de Deus, é crime, tá? Não faz isso, tá? Não existe rendimento garantido. Não tem. Não existe. Não. É mentira. Um investimento aqui, ó, 10% ao mês garantido, não sei o quê. Mentira, gente. Brincadeira. Vamos voltar. Garantido que ele vai ganhar o seu dinheiro, tá? Alguém vai ganhar os 10%. Mentira. Não era você. Mas vamos lá. Pra gente começar esse podcast sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a gente precisa saber o que ela é, né? O que é a Lei Geral de Proteção de Dados e por que ela foi criada. Acho que o principal, né? O motivo. Por que foi criado a LGPD? Legal, cara. Primeiro, apesar de eu não trabalhar só com isso, né? A gente trabalha com vários setores aqui dentro, mas esse assunto em específico eu adoro falar, porque eu tenho até opiniões controversas sobre LGPD, assim, quando a gente olha para os meus colegas advogados e tudo mais. Se tiver advogados me ouvindo aqui, alguns podem até ficar meio receosos, mas vamos falar sobre a origem da LGPD. A LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, que surgiu aí há aproximadamente 3 anos no Brasil, vamos colocar assim, né? Está em vigor desde 2018, se eu não me engano. Tá? 2018, 2019, ela foi em 2018 que ela começou, em 2019 ela começou a ser aplicada, em 2020
E é uma lei que ela se originou a partir de uma demanda que não veio do brasileiro, né? Não foi o brasileiro que demandou isso, porque se a gente for parar para pensar, nós brasileiros, a gente não se preocupa tanto com privacidade assim, cara. A gente não se preocupa tanto, né? No final das contas, até hoje, mesmo com a própria LGPD, cara, a maioria das pessoas pega uma política de privacidade, não vai ler. Sabe que existe, está lá, mas dificilmente tu vai exercer um direito de titular dos dados e pedir lá alguma... Tu não vai, cara, dificilmente. Assim, são raros os casos. Geralmente, a gente vai ver o brasileiro se importar com isso quando tem um problema e impacta ele diretamente. Um vazamento que prejudica ele, uma informação que... Né? E, obviamente, eu não estou tirando a relevância da adequação. Mas a origem da LGPD no Brasil, ela veio de uma demanda de fora, né? Lá na Europa, a gente teve uma lei anterior à LGPD, foi a GDPR, um regulamento geral europeu, que vale todo ali naqueles países da União Europeia ali. Todos eles se adequaram a uma legislação de proteção de dados, porque naqueles países, as pessoas lá têm uma preocupação muito maior com relação a dados pessoais. Lá sim, lá a GDPR ela tem uma aplicação, as pessoas usam, exigem a aplicação, ficam mais em cima, cobram mais das empresas. E como houve essa demanda lá, houve o regulamento geral lá, e ao mesmo tempo e na mesma época ali, a gente teve vários casos que ficaram mais conhecidos, ficaram mais famosos, alguns escândalos de vazamento de dados, empresas, na época da campanha do Trump, né, aquela campanha ali americana, houve muita coisa, muita conversa, algumas coisas comprovadas de utilização de dados pessoais, empresas que faziam mapeamento utilizando dados pessoais de forma indevida para direcionar determinadas coisas, influenciar a opinião do público, e isso acabou repercutindo muito, o que acendeu mais ainda o alerta em relação à proteção de dados pessoais no mundo todo, e como a Europa estava adequada, os países europeus ali começaram a exigir que os países que fossem negociar com a Europa também estivessem adequados, né? Então, o Brasil teve que, para continuar transacionando, para as empresas brasileiras não saírem prejudicadas nessa história, teve que se adequar, teve que trazer. E a nossa LGPD, se a gente for comparar com o Regulamento Geral Europeu, ela é muito parecida, é um instrumento muito parecido, né? E, no final das contas, tanto o Regulamento Geral Europeu quanto a própria LGPD surgiu pensando no dono do dado pessoal, surgiu pensando no titular. Ela não veio para ajudar as empresas, ela não veio para... Pelo contrário, é mais uma lei, é mais burocracia, é mais adequação, é mais dor de cabeça, as empresas têm que investir nisso, nem toda empresa tem condições de investir num programa robusto de adequação, porque é muito detalhe, muita coisa. A gente tem no Brasil, eu vou falar daqui a pouco disso, algumas flexibilizações que vieram para startups, para empresas menores, mas de um modo geral é mais problema, é mais dor de cabeça para um empresário, para um empreendedor. Mas, pensando do ponto de vista do titular dos dados, e nós aqui somos titulares de dados também, né, nós somos donos de dados pessoais, existe também um fator que é importante a gente se preocupar. Existe uma necessidade de regulamentação para que as pessoas possam ter uma segurança de que, pelo menos, ela tem onde se escorar se for necessário. Se tiver um problema, tá, beleza. O que eu vou usar como argumento para me defender se eu tiver um problema? Porque, querendo ou não, as empresas estão numa posição... em relação à pessoa física, ao titular dos dados, uma posição vantajosa, né? São empresas, são corporações, e a gente pensa no empresário menor, numa empresa menor, mas a gente pode falar também de empresas muito grandes, as big laws aí, né? As big techs, aliás. Então, se você pensa do ponto de vista mais prático, tanto o Regulamento Geral quanto a LGPD vieram para o titular estabelecer algumas exigências para as empresas. E aqui eu falo empresas porque, em sua grande maioria, são as empresas que tratam dados pessoais, mas vale também para a pessoa física quando há um tratamento de dados com fins comerciais e econômicos, tá? Quando se trata, por exemplo, de uso pessoal, não é necessário, mas até uma pessoa física, por exemplo, se eu contrato uma pessoa para fazer a limpeza da minha casa e a babá. Vamos imaginar um caso de uma pessoa de uma classe mais alta que tem lá uma babá para os filhos e tem a faxineira que vai todo dia da semana lá na casa. Ao contratar, você tem acesso a dados pessoais daquelas pessoas. E sim, mesmo com pessoa física, você tem que se adequar ao LGPD. Você não pode fazer uso daqueles dados de forma indevida. No entanto, são casos mais raros, né, se a gente for olhar do ponto de vista prático. O que vai acontecer mais são empresas, de fato, fazendo tratamento. A lei traz uma série de requisitos para que esse tratamento, quando eu falo tratamento aqui, para explicar para o pessoal, o tratamento é o uso do dado. Se você for olhar na lei lá, o que ela determina como tratamento é qualquer coisa que você fizer com o dado pessoal é tratamento. Só de você visualizar o dado já está tratando o dado pessoal. Tá? Então, por isso que
essas exigências são bem peculiares, né? Assim, até eventualmente bem onerosas para a empresa, porque ela tem que, de fato, entender onde é que há o tratamento, como é feito o tratamento e se adequar ao que a lei exige em relação ao uso. E um ponto importante em relação a isso é que a LGPD ela não veio para proibir o uso de dados pessoal. Quando estava discutindo a lei ali, muita gente ficava alarmando, criando todo aquele cenário de terror, né? As empresas não vão poder mais usar dados, como é que vai funcionar? Não é bem assim. As empresas podem usar dado pessoal, podem continuar usando à vontade até, desde que preencha alguns requisitos, desde que haja um fundamento jurídico legal para fazer esse tratamento, a lei traz os fundamentos, desde que ela tenha políticas internas de tratamento de dados pessoal, desde que haja um treinamento do time, para o time que vai fazer o tratamento daquele dado, né? Ou seja, se acontecer algum problema, como é que as pessoas vão lidar com isso? Então é muito importante que as empresas tenham olhos para isso. A LGPD veio para regulamentar isso e trazer mais segurança para o titular dos dados pessoais. Basicamente é isso, está em vigor no Brasil, temos regras aqui, e nós, como brasileiros, pessoa física, podemos usar os nossos direitos em relação à LGPD, e, por outro lado, as pessoas jurídicas, as empresas, têm que se adequar, não tem para onde correr. Falou um negócio interessante, isso me leva à próxima pergunta aqui. Então quer dizer que todo mundo precisa fazer isso? Todo mundo tem que se adequar? Toda empresa tem que se adequar? E qual que é esse processo? Como que isso funciona? Eu vou lá e assino uma checklist num site online e estou adequado? Legal, cara, boa pergunta. Se todo mundo tem que se adequar, primeira pergunta, né? Uhum. Como é que eu vou responder isso, cara? A melhor forma de responder isso é o seguinte. Primeiro, entenda o seguinte, o que é tratamento de dados? A lei é Lei Geral de Proteção de Dados, ela regulamenta o tratamento de dados pessoais. Então eu tenho que entender o que é tratamento. Como eu disse, de 1 a 6. Tratamento é tudo. É tudo que tu faz com dado. Desde você ver o dado pessoal até manusear ele, armazenar um dado. Você não faz nada com o dado, mas só de você armazenar o dado já é um tratamento. Salvei numa planilha minha aqui, a minha, ninguém tem acesso, mas... Você pegou os dados, salvou, tá lá no seu computador, ninguém tem acesso, é tratamento de dados pessoal. Ponto. Aí a segunda pergunta é, se a sua empresa faz isso, tem que adequar. Aí que tá. Então, ponto. Todo mundo tem que se adequar? Eu não posso dizer que todo mundo tem que se adequar, mas todo mundo que faz tratamento tem que se adequar. Em certa medida, né? Se você lida com um cliente, pegou o nome dele, você tem que se adequar. Bom, então assim, de forma bem, digamos, direta, todo mundo, cara, todo mundo que faz uso de dado pessoal tem que se adequar. Aí entra aquela questão, né, assim, se a gente for pegar, quando começou a LGPD, e eu vou falar já do meu segmento, que é da área jurídica, né, muitos escritórios começaram a vender programas de adequação padronizados. Assim, até porque existia muita controvérsia, não estava nada muito definido ainda, então beleza, é até compreensível. Então pega lá um puta programa de adequação LGPD, gigante, cheio de passos e tal, completo, lindo, beleza, é isso mesmo, esse é o cenário ideal. Só que como é que tu pega um programa desse tamanho, cara, que vai te custar aí 20 mil reais para a empresa, e tu vai implementar isso numa padaria, ou numa farmácia de bairro, ou numa startup, cara, que mal tem dinheiro para pagar por sócios que estão trabalhando lá. O sócio, ele é part-time, ele nem é full-time no negócio, e aí como é que ele vai fazer isso, né? Com o tempo hoje, ainda bem, o mercado amadureceu bastante nesse sentido. A gente hoje tem programas mais adequados, a própria legislação, o órgão regulador, né, que a ANPD trouxe flexibilizações para pequenas empresas de pequeno porte, startups também, que geram uma flexibilização maior. Mas o programa de adequação em si, o completo, ele é bastante robusto, ele passa por várias fases. Eu gosto de dividir o programa sob a perspectiva de, primeiro, análise. Você tem que analisar primeiro, entender o que a empresa faz, que é tratamento de dados. Então, tu precisa fazer uma leitura do negócio. O que dentro desse negócio, dentro dos setores da empresa, vamos pegar uma empresa que tem setores já estruturados. Dentro de cada setor, quais são os dados que aquele setor trata, qual que é a atividade que o setor, como é que o setor usa aquele dado pessoal, qual é a atividade principal vinculada àquela coleta e tratamento, por quanto tempo esses dados ficam naquele setor, né? Vai ser excluído em algum momento, não vai? E se a pessoa deixar de ser cliente, vai continuar por algum motivo? Existem hoje mecanismos e bases legais para você manter o uso do dado pessoal mesmo depois que a pessoa deixa de ser cliente. É possível isso, só que tu tem que fundamentar, tem que estar estruturado, né? Então, a primeira coisa é fazer essa leitura geral, não é meter a mão na massa, é fazer uma leitura geral e entender esse contexto todo. Depois que faz essa leitura, começa a parte de adequação de fato,
que é a estruturação de contratos, né? Você tem que, para cada parceiro que você tem, imagina que você tem uma parceria com uma outra empresa, essa empresa fornece um serviço para você, ou você fornece um serviço para ela, e dentro dessa transação, dessa parceria, há compartilhamento de dados de titulares, né? Seja de clientes ou até de colaboradores. Se há transferência de dados, isso é um tratamento. Portanto, o contrato entre a sua empresa e essa empresa tem que ter lá uma cláusula de tratamento estabelecendo direitos e obrigações, estabelecendo quem é responsável pelo quê, quem exerce o papel de operador, né, que é uma figura dentro da LGPD, quem exerce o papel de controlador, que é outra figura, outras responsabilidades. Tudo isso vai dentro do contrato, dentro de uma cláusula contratual. Em alguns casos, dependendo do volume de dados que é compartilhado, é necessário fazer um contrato específico para tratamento de dados, né, estabelecendo com um pouco mais de cuidado aquilo. Então, essa parte de adequação é a segunda etapa do meu ponto de vista. E aí, quando eu falo adequação aqui, é tudo dentro da empresa, né? Todos os contratos, todos os termos, aditivos, políticas que você tem que desenvolver, tudo isso tem que ser feito ali. E uma terceira etapa, que é tão importante quanto, e aí envolve não somente o jurídico, né? O programa de adequação LGPD não envolve só o jurídico, ele envolve todos os setores da empresa. Especialmente o setor de TI, segurança da informação, né? Que vai estar bem mais próximo disso. Desculpa interromper, mas quando você falou ali no começo que não dava pra pegar aquele pacotão genérico lá e tacar em qualquer empresa, eu lembro muito bem que a gente teve que fazer muita chamada, muita reunião, muita adequação só para vocês começarem a entender como que funcionava o nosso tratamento, o nosso cenário. Foi bem interessante isso. Exatamente, cara. E aí, essa terceira etapa que envolve todo o time, é porque assim, a LGPD, ela, além de ser ela estabelece obrigações jurídicas regulatórias, mas ela traz também questões comportamentais, vamos dizer assim. Porque de nada adianta, cara, eu adequar todos os contratos da empresa, eu estruturar, eu fazer um mapeamento, entender tudo, beleza, tá tudo lindo, os contratos bem feitos, tem política de privacidade, se você não treinou o seu time para lidar com situações relativas a dados. E aí eu vou trazer desde os exemplos mais comuns que a gente vê, ou na mídia, né, mais midiáticos, por exemplo, um hacker invadiu lá, né, tinha uma senha fraca, o hacker invadiu, roubou os dados. Ou então teve um problema lá de transferência e você apagou um dado pessoal. Apagar um dado pessoal é uma infração. Você não pode apagar um dado pessoal porque você está comprometendo esse dado, né? Você tem que ter mecanismos para recuperar esse dado, para garantir que ele está completo, né? Isso é um exemplo mais midiático, mas tem exemplos bem mais simples, cara. Por exemplo, empresas em home office, empresas online. Vamos para o caso da Infinity, por exemplo. O caso aqui do CMA, da Safe. A gente tem pessoas em todo o Brasil, às vezes em todo o mundo, tem empresas que estão trabalhando assim de forma híbrida, de forma totalmente remota, e o colaborador, a pessoa que trabalha na empresa, tem lá o notebook de trabalho dela. E aí, de repente, ela vai para um café trabalhar. E aí ela trabalha numa clínica. E aí ela vai para um café trabalhar, ela faz só administrativo, ou então ela só agenda consultas. E aí ela está no café, trabalhando com o notebook aberto, agendando consultas, lançando todo o dossiê da pessoa lá. E aí tem mesa do lado, a tela está aqui, a pessoa pode ver, acessar. De repente ela sai para fazer alguma coisa e deixa a tela aberta, desbloqueada. Não tem uma segurança em 2 passos ali para garantir que, enfim, só você consegue acessar aquilo. Então é uma questão assim. Aí de repente esse notebook ele é roubado, por exemplo, ele é furtado. Né? Beleza, isso pode comprometer dados pessoais. E a empresa que está sujeita a essas situações tem que ter mecanismos prévios que passa por políticas, passa por treinamento, passa por conscientização relativos a como proceder. A gente não está imune disso, obviamente, aqui. Não tem como a gente prever que se a gente fizer adequação nunca mais vai acontecer nada. Pelo contrário, as chances de acontecer são muito grandes. E a grande maioria dos incidentes relativos a dados pessoais são acidentais. São problemas assim que não é de propósito, não é porque quis fazer, não, é acidental, cara. É a pessoa que estava descuidada ali na hora e aí aconteceu alguma coisa e gerou um prejuízo e vazou dados pessoais de todos os clientes da empresa. Então, enfim, essa parte comportamental é fundamental também dentro do programa de adequação e faz parte dessa estrutura toda que a gente comentou, né? Não é um processo fácil, mas hoje é possível você adaptar, entender a necessidade da empresa, o momento dela, o volume de dados que ela trata para fazer um programa mais específico, né? Que não seja tão padronizado, como se diz. Você comentou da padaria, né? A padaria para se adequar ao LGPD ou a farmácia do bairro, etc e tal. Para esse tipo de negócio, onde há pouco tratamento de dado, existe então a possibilidade da própria empresa tentar tocar isso sem
a ajuda de um consultor. Mas quando ela já faz um tratamento como uma clínica, por exemplo, imagino que tem dados de saúde, etc, de pessoas, etc. Aí já vai ter que ter a ajuda de um consultor. É assim que vocês veem isso ou vocês recomendam 100% do tempo que esse processo de adequação seja feito através de uma consultoria? Legal, cara. Que excelente pergunta que tu vai me colocar numa saia justa agora. Aí vai entrar, Lucas. Aí vai entrar o que eu comentei no início, que é que eu tenho uma opinião controversa em relação ao LGPD. A minha primeira opinião controversa é, brasileiro não está tão importando tanto assim com privacidade. Eu acho que se a gente traz uma regulação tão extensa, tão onerosa, tão pesada, né? Assim, a gente tem que pensar do ponto de vista tá, beleza, cara, mas será que o titular realmente está importando tanto assim? Não estou dizendo que não tem que ter, mas talvez tu tenha que pensar na realidade brasileira para isso, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, cara, vamos pegar uma padaria. Que tipo de dado uma padaria pode tratar, cara? No máximo é um dado, sei lá, o nome da pessoa que tem como é que... Eu esqueci o nome que a gente usava antigamente, que pagava fiado, né? Tem lá, eu pago fiado aqui, eu pego o seu nome e seu endereço para poder, porque você me paga fiado, no final do mês tu vem aqui e me paga tudo. Às vezes é o apelido da pessoa, é o seu João. É o seu João, nem é o nome completo. Esse é um dado pessoal que a padaria vai tratar, beleza, tá? Então, assim, ela não precisa ter uma, sei lá, política de privacidade para isso. Então não precisa, né? Eu acho exagero, acho desnecessário, tá? Apesar do ponto de vista legal, sim, ela tem que ter um cuidado com aquele dado. Ela não pode simplesmente fazer qualquer coisa. Se ela tem o nome e endereço da pessoa, ela não vai deixar a amostra para qualquer pessoa ver e depois bater na porta lá do seu João, por exemplo. Não dá. Ela tem que tomar um cuidado com isso, né? Agora, existe um outro aspecto, porque essa mesma padaria, ela tem empregados. Ela tem o padeiro, ela tem atendente, e quando ela contrata, ela coleta dados pessoais desses empregados. E o tratamento de dados pessoais, ele não é só para cliente final. A gente tem essa impressão, né? É só para o público consumidor, para o cliente. Mas não. Toda empresa faz tratamento de clientes e faz tratamento das pessoas que estão dentro da empresa. Porque vocês sabem ali o endereço, o nome, às vezes sabe se tem filho, se não tem. Isso são informações, são dados pessoais. Até tipo sanguíneo, dependendo da empresa. Exato. Tem empresas que têm um puta processo seletivo, coleta, né, uma porrada de documentos, uma porrada de dados ali, informações, que são dados pessoais, cara. Então, por exemplo, a gente é acostumado a ver política de privacidade, né? A política de privacidade geralmente é para o público externo, para o cliente. Mas as empresas têm que ter políticas internas de privacidade para as pessoas que estão trabalhando lá dentro. O colaborador, ele tem que saber os direitos dele em relação àqueles dados, ele tem que saber por quanto tempo o dado fica na empresa depois que ele sai, por exemplo, né? Então, é possível fazer sem consultor? Cara, se o volume for muito pequeno, eu peguei um caso bem absurdo aqui de uma padaria, né? Se for muito pequeno, cara, tu vai ter que estudar um pouquinho para fazer bem feito, tu pode correr o risco de não fazer bem feito e dar algum problema, mas dá para fazer, tu não vai precisar contratar um advogado, pagar uma grana para fazer isso. Só que, no cenário ideal, é importante que você tenha um consultor para te ajudar, né? Minimamente, cara, como eu falei, assim, pelo menos a nossa política aqui na Safe, do Semestre Startups na Safe, é justamente essa, de a gente entender o momento da empresa. A gente trabalha com startups. Startup, cara, tem de todo tipo, de todo tamanho. Eu não posso pegar um modelo padrão e aplicar para todo mundo. Então, eu entendo o momento da empresa, entendo o caixa que ela tem, entendo as necessidades, entendo o volume de dados e adequo o programa. Faço o que é minimamente necessário. Esse é o cenário ideal. Para fazer esse mínimo necessário, é importante que você tenha alguém te acompanhando que possa fazer essa leitura de entender o que é necessário ou não. Porque senão tu vai fazer uma política de privacidade na tua padaria que, primeiro, ninguém vai ler. Segundo, vai ficar desatualizado em algum momento. Terceiro, tu nem precisava, cara. Tu coleta o nome e o endereço do cara por causa do que paga fiado, entendeu? Então, são essas questões que a gente tem que, obviamente, entender. Mas, de modo geral, se tu tem uma empresa que trata dados pessoais, que faz uso de dados pessoais, pelo menos faz uma consulta, cara. Pelo menos para ver o quão ruim deve estar o negócio. Quão feia a coisa, entendeu? Teve um caso de um barzinho, né? Vocês viram na internet? Que ele tá assim, se os devedores não pagarem até dia tal, a gente vai divulgar o nome dos caloteiro. Aí passou tipo, o dia da frase, tava lá assim, sei lá, o nome da pessoa, sei lá, seu João, devendo R$500 em primeiro lugar, entendeu? Aí, tipo, humilhou o seu João, tá ligado? Tá louco, cara. Isso aí é um negócio que, tá vendo? Isso é um tipo de incidente de dado que, obviamente, a NPD, cara, dificilmente vai bater na porta desse barzinho pra multar ela, tá? Mas imagina que o seu João entra com uma ação judicial. Aí entra um aspecto, né? A gente pode falar das várias penalidades que tem na LGPD, mas eu acho que o maior prejuízo, cara, que tem em você não se adequar, não se preocupar minimamente com isso,
Não é do ponto de vista de acontecer alguma coisa, enfim, ou de até um cliente mesmo reclamar. Isso é o de menos, cara. O problema é que se der algum problema e esse cara entrar na justiça, tu vai ter uma dor de cabeça, porque mexer com o judiciário é complicado. Entendeu? A gente nem começou a judicialização disso ainda. Ainda vai começar, porque a lei é muito nova. Não sei se vocês se lembram, mas na época do Código de Defesa do Consumidor é a mesma coisa. Veio com uma série de regulamentações, de exigências para as empresas, para os comércios, para os fornecedores. As empresas que não se adequaram começaram a ter ação judicial. E aí, meu irmão, juizado especial borbulhava de ação consumerista, de indenização de 5, 6 mil reais, que para um pequeno negócio é grana, cara. Para um pequeno negócio, de repente, isso não é nem um prolabore do dono do negócio. Entendeu? O cara tem que pagar por uma bobeira, por um negócio bobo. Então, se você puder, procure um consultor, alguém para te ajudar, pelo menos para se orientar em relação a isso e ficar minimamente adequado para evitar problemas, né? Até porque não pode aplicar ignorância, né? Você não pode falar, não sabia. Você vai ser não dá. Do mesmo jeito. Não dá. É uma obrigação legal. Tu tem que cumprir, né? Você, quando não há lei, né? Isso é que é o princípio da legalidade. Eu vou falar o juridiquês aqui agora. Não, vou explicar. Princípio da legalidade, né? Ao particular, tudo é lícito, exceto aquilo que a lei diz que ele não pode fazer. Ponto. Para um servidor público, por exemplo, ele só pode fazer o que a lei diz que ele tem que fazer. Ele não pode fazer nada mais, ele não é livre para fazer o que ele quiser. Ele só faz o que a lei diz que ele tem que fazer. Ponto. Para o particular é o contrário. Coisa. Mentira, gente. Mentira. Mas explica bastante coisa. Mas é isso, cara. Basicamente, o recomendado é que você tenha um mínimo de apoio ali para te ajudar nisso. Quando a gente fala de explicar muita coisa, por exemplo, tem muita coisa que acontece no Brasil e no mundo que tá naquela zona cinzenta, né? Não há regulamentação. Então não tem como você falar que você você sofreu alguma oneração de alguma coisa, sendo que aquilo não é um mercado regularizado. Há o cara que teve a NFT dele roubada. E aí? Tu vai fazer o quê, cara? Não, e eu quero ver tu explicar isso para um juiz. O que é um non-fungible token, né? Entendeu? Como é que tu vai explicar isso pro juiz? Quando a gente estava terminando de falar sobre a adequação ali, eu pensei que se eu tô sozinho, se eu sou o dono da padaria, isso tudo é muito assustador. Né? Pensar no tamanho, no tempo que eu vou levar, eu não tenho tempo para isso. Eu não tenho tempo para ficar lendo sobre a LGPD e muito menos saber por onde é que eu vou começar. Então, por isso que é legal ter a ajuda da consultoria, porque quando a gente fez a adequação da Nfinity, a gente fez ela em fases, em etapas. Então, era uma coisa que a gente sabia um caminho a trilhar sendo levado pela mão, pelo Lucas. Né? Então, o que acontece? Não era assustador, não era uma coisa assim, meu Deus, o que eu vou fazer com essa lei agora? Não, agora você vai fazer isso, beleza, vamos fazer isso. Tá bom, tá pronto? Ok, agora vamos fazer aquilo. E é um processo que a gente faz até hoje, porque sai um colaborador, entra outro. A gente tem que fazer o treinamento desse colaborador. A gente tem um treinamento gravado, a gente tem que passar, a gente tem representante jurídico aqui, né? Que consegue auxiliar no processo, alguém correspondente jurídico, esse é o termo, né? Porque às vezes o cliente tem uma dúvida, a gente tem que questionar, e se o nosso correspondente jurídico aqui de dentro de casa não consegue resolver aquela situação, ou aquela situação de escala, a gente tem que questionar o Lucas e a turma dele para poder auxiliar. Então, sempre tem esse caso. Obviamente que a Nfinity é uma empresa, né, que tá no olho do furacão, para dizer melhor, né? Segmentos bem complicadinho, né? Setor de telecomunicações, armazenamento de dados, tudo isso tem a ver com o que a gente faz aqui, né? Exatamente. Então, a gente intermedia um monte de coisa porque a gente armazena o que acontece na internet. Vamos resumir assim, né? Às vezes a pessoa fica perguntando, o que vocês fazem? A gente fala assim, a gente trabalha com nuvem. Aí a pessoa fala assim, caraca, você vai vender essa empresa e amanhã você vai vender o sol. Mas é porque a gente armazena muito dado, né? A gente trabalha com tudo isso. Então a gente tem acesso aos dados dos nossos clientes e dos clientes dos nossos clientes. Exatamente. Então é uma empresa que está no olho do furacão, diferente da padaria, né? Que não vai ter tanta dado assim, mas no geral o que a gente vê, assim, experiência até pessoal também, é que o barato acaba saindo caro. Então às vezes vale a pena fazer só a consulta, né? Para poder realmente entender o quão ruim está a situação. Como o Lucas falou, né? Para você ver onde é que tá o estrago. Exatamente, você não ser pego de surpresa. Porque senão cada vez fica mais caro, né? Às vezes a situação escala muito. Nesse caso, como eu comentei, do barzinho lá que expôs o nome do seu João. Nome dos caloteiros. Era um ranking. Se eu fizesse isso com os clientes caloteiros aqui também, imagina o problema que ia dar. Aí ele vinha em cima de você. Gente, duas coisas que eu queria falar. Acho que a gente não explicou o que é dado. Eu tentei até fazer uma piada no meio do podcast, mas deu errado, que eu interrompi você sem querer. Dado não é de 1 a 6.
verdade, agora ele eu falou entendi. duas vezes. Eu não tinha entendido. Eu não entendi nada, eu pensei que ele tinha falado achando que estava com o microfone desligado. Não, é porque eu falei assim, vamos fazer esse... Não, agora não é a hora. Mas não é o 6 que você joga. Dado é informação pessoal. Né? Às vezes a gente fica falando de dado, mas a pessoa não entende o que é dado. Né? A gente fala o que é dado, né? Mas dados são as informações pessoais, nome, endereço e tudo que for coisas que possam ou não te identificar, né? Porque tem os dados anônimos, tem os dados pessoais, dados sensíveis também, né? Que são dados extremamente prejudiciais caso vazados. Né? A gente tem como exemplo aí, que você comentou da clínica, né? Vai que a pessoa é uma pessoa publicamente, como é que chama? Que você tem que marcar quando você é uma pessoa famosa? É publicamente exposta no termo, né? Acho que é publicamente exposta. Uma coisa assim. Reconhecida, né? Reconhecimento, alguma coisa assim. Eu sempre vi esses campos, nesses cadastros, tipo assim, perguntando se eu sou famoso. Eu falo, caraca, velho, por que, né? A pergunta. Tá aí uma justificativa, porque talvez o tratamento para esse tipo de pessoa seja até mais difícil, né? Talvez eles armazenem em outros lugares, ou não mantenham cópias em outros lugares. Justamente por ser uma pessoa que seria muito mais prejudicada caso um dado como uma certificação de, sei lá, de vacina, ou um resultado de um exame médico, coisas do tipo assim, que pode expor a pessoa a uma situação que ela não deveria ter que passar. Então a gente tem que ter esse cuidado aí com o tratamento do dado, né? E outra coisa que a gente não explicou ainda, eu acho que, né? Acho que a gente não explicou, o que era a NPD. Legal, cara, legal. Até para complementar o que tu falou dos dados, que de fato é importante, né, a gente falar sobre isso, porque o dado pessoal que a LGPD regulamenta, o que ela trata, enfim, é aquela informação que é capaz de identificar uma pessoa. Se você quer entender se, eu quero saber se a minha empresa trata ou faz uso de dado pessoal, porque, percebam, não é só dado, é dado pessoal, é um dado que identifica alguém. Então, o raciocínio que você tem que fazer é, a partir dessa informação que eu tenho, eu consigo chegar a uma pessoa X? Consigo identificar quem é? Então, pronto, se identificou, é um dado pessoal, tá? Existem dados pessoais indiretos até. Por exemplo, vou pegar aqui um caso de um CNPJ, tá? O CNPJ por si só não é um dado pessoal. Não identifica ninguém o CNPJ. Mas ele é um dado pessoal indireto. Porque se você pegar o CNPJ e for lá no site da Receita Federal e pesquisar, tu acha lá no quadro de sócios da empresa o nome da pessoa. Então ele é capaz de identificar alguém, querendo ou não. Então existe um certo cuidado que você precisa ter, apesar de CNPJ ser uma informação pública, tá? Mas a gente tem que ter esse tipo de pensamento, esse raciocínio, esse dado, ele direto ou indiretamente me conecta a alguém, me leva até uma pessoa. Se me levou, é um dado pessoal. Né? Cara, que arrependimento. Queria ter colocado no roteiro desse podcast a gente falar sobre o Pix. Porque se você tem o CPF de uma pessoa, ou se você não tem o CPF, você joga um e-mail e aí você acha o CPF pela chave do Pix. Exato. Mesmo que parcialmente, né? Mesmo que parcialmente. Você comentou disso, eu lembrei disso agora. Exatamente. Esse tipo de conexão é que quem está fazendo a adequação ou quer começar a fazer, quer entender se precisa fazer ou não, tem que fazer esse raciocínio. Né? Eu identifico alguém ou não. E aí, complementando ainda, falando sobre a questão da própria ANPD. Né? A ANPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Vamos colocar aí que assim como no setor financeiro de investimentos, temos lá a Comissão de Valores Mobiliários. Assim como na área dos bancos, das instituições financeiras, tem um banco central. A gente tem, na parte de dados pessoais, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi um órgão... A Polícia dos Dados. A Polícia dos Dados. Foi um órgão criado... até hoje, cara, assim, a gente tem alguns processos administrativos lá, mas como a lei é muito nova, querendo ou não, se a gente for olhar no histórico de Brasil, né, é uma lei muito nova. Então, esse órgão, a ANPD, ela tem exercido muito mais um papel de trazer clareza a respeito da lei. Ela faz resoluções, ela traz posicionamentos para os agentes de mercado, para os profissionais de mercado, para as empresas, entenderem determinados aspectos que estavam meio dúbios, né, ou estavam confusos, ou não é dado pessoal, quem é controlador, quem não é, essa é uma discussão que é quase infinita, assim, você entender quem é controlador e quem não é, porque o controlador, pela lei, o controlador é aquele que diz como os dados vão ser usados. Então, a empresa que está coletando, diretamente ela é o controlador. O operador é aquele que faz uso do dado de acordo com as instruções do controlador. No caso da Infinity mesmo, em vários momentos vocês são controladores, em outros vocês são operadores. Se você não entende isso, você não entende a responsabilidade em cada um dos casos, né? Então, são discussões assim que até hoje a ANPD ainda está regulamentando aos pouquinhos, mas também é o órgão responsável por aplicar as penalidades que estão previstas na lei, que são penalidades administrativas, né? Ela rola um D20 para decidir o tamanho da multa.
Exatamente, cara, exatamente. E Ela não rola os dados. afasta Rola os dados. ela que joga. Tá cheio de Ah. o nó tá cheio de trocadilho hoje, né? Mas não- Fazer um campeonato de trocadilho daqui a pouco, né? Mas é isso, cara. É isso, a NPD é isso e não é, pessoal, não é o dado, tá? De jogar, pelo amor de Deus. É muito mais complexo do que isso. Mas agora vamos falar sobre uma coisa que eu acho que todo mundo vai querer ouvir aqui. Porque você comentou do negócio da campanha do Trump. Eu lembro da Cambridge Analytica, né? Que eu acho que era o nome da empresa. Isso, Cambridge Analytica. Como é que a LGPD afetou esse setor do marketing? Né? Porque eu fico imaginando assim, marketing é muita coisa hoje em dia, né? É anúncios em redes sociais, é o telemarketing que te liga, é uma carta que você recebe de alguém que você, putz, eu nem sabia que essa pessoa tinha meu endereço. Uhum. E o meu endereço é um dado pessoal, né? Eu imagino, né? Não é uma coisa que eu vou divulgar por aí. Então, como é que isso afetou o setor de marketing? Eu acho que deve ser uma das empresas que, além do setor de telecomunicações, como a gente comentou, do setor de saúde, também deve ser um setor que sofreu, né? Que tá sofrendo, na verdade. Com certeza, cara. É que a gente pode falar não somente das empresas de marketing em si, mas dos setores de marketing das empresas, que trabalham marketing nas empresas, né? Porque assim, se a gente for pensar nessa era da Web 2, né? Tudo gira em torno dessa conexão de dados. Tu faz login em várias plataformas. Eu fiz aqui login na plataforma que a gente está usando agora, eu usei a minha conta do Google. Eu adoro isso, cara, particularmente. Essa facilidade para mim, eu ia odiar preencher formulário toda vez, pelo amor de Deus. Então eu conecto tudo mesmo. Só que toda vez que eu faço isso, obviamente, o Google está tendo acesso às plataformas que eu uso, aonde eu vou. O próprio Google tem serviços próprios que conseguem identificar tudo, cara. Assim, hoje, assim, toda a tua vida está exposta. Não adianta, sabem mais que a Receita Federal. Apesar que é bem complicado, porque a Receita sabe muita coisa, né? Mas é difícil competir com o leão. Mas, assim, vou falar do ponto de vista bem prático. Todas as ações de marketing que a gente vê hoje dependem muito de dados pessoais. Né? Aqui eu posso falar tanto para as agências de marketing que podem estar ouvindo a gente, para os gestores de tráfego, para as empresas que fazem estratégias de marketing. A grande maioria sofreu um certo abalo, né, em relação à LGPD, porque antes da LGPD era samba do crioulo doido, né? Festa. Era festa, cara. Tinha alguns casos absurdos, né, também, enfim, mas enfim, era festa. E não é que era festa nem no sentido de abuso, nem nada, tinha os abusos também, até hoje tem abuso, mesmo com a lei, mas é no sentido de que não tinha limite, né, cara? E de fato não tinha. A empresa podia fazer o que ela quisesse, se ela coletasse seu dado, podia pegar. Existiam listas que você comprava de dados pessoais, né? Você comprava, eu quero. Tinha empresas. Uma das primeiras empresas que foi multada pela NPD, não foi nem a NPD, foi até o Ministério Público, nem tinha NPD na época, mas a LGPD já estava em vigor, ela foi multada, foi bem pouco até, foi R$10 mil que ela foi multada, mas era uma empresa que vendia listas. Eu chegava como empresa, chegava lá, eu tenho esse perfil de cliente, eu quero falar com esse perfil de cliente. Eles me vendiam uma lista já com os leads qualificados, entre aspas, né, naquele perfil que eu buscava. Que beleza, hein? Veio a LGPD, cara, acabou com isso. E por que acabou? Porque dentro da LGPD a gente tem alguns princípios que são importantes para o titular. Então, por exemplo, quando uma empresa faz uso de um dado, ela coleta um dado pessoal, ela tem que ter uma finalidade específica para aquele dado. E o titular do dado tem que saber qual finalidade é. Para isso que serve a política de privacidade, por exemplo. É para dar transparência para ele. Eu vou usar para essa finalidade. E se você desviar a finalidade disso? Aí você está irregular. Mesmo com a sua política linda lá. Se você desviou a finalidade, está fora do que está lá, o titular não está sabendo, está irregular. No marketing acontecia muito isso, de compras de listas, as empresas faziam bastante isso. E mesmo hoje, a gente tem várias estratégias. Vamos pegar aí o mercado de marketing digital, né? Os lançamentos, né? A forma de lançamento e tal. São estratégias que trabalham muito com dados, porque você tem que criar a sua lista, né? Eles falam, você tem que ter lista, cara. Se você não tiver lista, tu não faz um lançamento bem feito. Para as empresas a mesma coisa. Como é que tu vai criar a tua lista de leads ali para poder entrar em contato e fazer a tua atividade comercial? Né? Na internet a gente já deposita 1 milhão de dados todos os dias, o tempo todo. E ela facilitou para as empresas esse caminho. Só que agora as empresas não podem mais fazer a utilização desses dados de forma irrestrita. E aí entra a LGPD. Vamos pegar um caso de uma campanha de marketing. Se você vai fazer lá um lançamento, tu não pode simplesmente comprar uma lista na internet e fazer um lançamento. E eventualmente tu não pode nem usar dados que você coletou de lançamentos anteriores.
Você só pode fazer a utilização desses dados, dessa base de lista de leads que você tem, ou de potenciais clientes que você tem, se quando você coletou o dado, você diz para ele que quer fazer uso desse modo. Ó, tô coletando e eu vou fazer essa campanha, mas no futuro eu vou fazer outras, tudo bem? Né? Aí tu vai lá, pede autorização e você pode fazer isso. Se não pedir, cara, tu tem que fazer de novo a coleta do consentimento dele. O consentimento é uma das bases legais, né? A gente chama de justificativa legal para você fazer o uso do dado pessoal. Então, para o setor de marketing houve esse impacto, porque a partir de agora não tem restrições, tem limites. Você precisa, se você não tiver outras bases legais, outras justificativas legais, dentro da LGPD traz isso para a gente lá, você precisa ter no mínimo o consentimento dele. Né? Aí o pessoal se atém muito ao consentimento, porque de fato é o que é mais utilizado hoje no marketing. E aí um raciocínio legal que todo mundo pode fazer, as empresas que estão fazendo ações de marketing, as próprias agências, é o seguinte: ao fazer uso de um dado pessoal em uma campanha de marketing, o raciocínio que você tem que fazer eu tenho um contato prévio com essa pessoa? Que tipo de contato prévio eu tenho? Foi eu que coletei esse dado? Foi eu que essa informação foi dada a mim em qual momento? Né? Tem um input desse dado para mim em algum momento? Se tem, se está regular, beleza, posso usar à vontade. Se não tem, você tem que coletar esse input, você tem que coletar esse dado, e aí entra as landing pages que o pessoal usa, né? Baixa o e-book aqui, a gente mesmo, na própria Safe, utiliza. Você vai lá, a pessoa preenche o formulário, baixa o e-book, você tem ali um lead, né? O que a gente chama de lead dentro do marketing. Então, tu tem um lead. Mas a utilização desses dados para poder fazer uma ação comercial, você tem que fazer ela de acordo com o que você disse para ele que ia fazer. Se ele colocou o dado dele para baixar o e-book, você não disse para ele que ia mandar comunicações, que ia mandar ações de marketing para ele, você não pode fazer isso. Né? E outra coisa que é importante para o marketing também, quando você faz a utilização de dado pessoal com base no consentimento, ou seja, quando você pedir autorização da pessoa para usar o dado pessoal dela numa ação de marketing, você também tem que dar a opção dela retirar o dado dela. Aquela opção que não tinha antigamente, né? A gente recebia 1 milhão de e-mails toda vez e não tinha o unsubscribe lá embaixo, né? Hoje é obrigatório você dar a opção para a pessoa se descadastrar. Senão você vai ter marcado como spam. Você vai ter marcado como spam. Exatamente. Tem que ter a opção da pessoa se descadastrar. Tem como, quando a pessoa entra no site ou dentro do ambiente de tráfego digital, se utiliza muito os cookies, né? Para você poder fazer o rastreamento daquilo. Esses cookies não podem ser coletados de forma irrestrita mais. Antigamente era assim, tu entrava numa página, era 1 milhão de cookies, tu não tinha o que fazer, meu irmão. Ou tu entra e aceita, ou tu não vai acessar o site. Beleza. Uhum. Hoje não. Hoje, se você tem cookies lá, você tem cookies obrigatórios, que não tem como tirar, porque senão a pessoa nem consegue acessar o site, né? E tem cookies que são opcionais, que você tem que dar opção para o titular se ele quer ou não compartilhar aquela informação. Se a pessoa for lá e disser que não quer compartilhar, você não pode coletar aqueles dados, não pode rastrear ela na internet, não pode entender para onde é que ela foi dentro da página. Então, todas essas restrições que foram criadas impactaram diretamente o marketing digital, mas, como eu disse lá no começo, a LGPD não veio proibir. Ela não proíbe marketing digital, ela não proíbe tratamento de dados. Ela só ela cria requisitos para você fazer isso. Né? E aí, para as agências, para as empresas que fazem ações de marketing, tem que cumprir o requisito, senão você não consegue, ou pelo menos você pode se arriscar, né? Fazendo sem cumprir. Mas, se você quer fazer da forma correta, que é o que a gente sempre recomenda, tem que cumprir os requisitos. Tem que ter uma política de privacidade, tem que ter um termo de consentimento em alguns casos, tem que dar opção para a pessoa se descadastrar no e-mail, tem que excluir o dado dessa pessoa em algum momento. Né? Antigamente, se você preenchia um formulário, por exemplo, numa loja, ia lá nas Casas Bahia, preenchia um formulário lá de cadastro. Você ia receber propaganda, cara, durante 30 anos. Propaganda da época que o meu avô ia na loja ainda tá chegando na casa. Você preencheu o carnê da Casas Bahia na época, depois tá recebendo propaganda no site e vendendo um colchão pra ti. Não pode mais, cara. Isso a empresa não pode fazer mais. Ela tem que ter uma data fim para aquele tratamento e depois que der a data fim, ela tem que excluir. Acabou. Né? Legal. Eu só queria falar o seguinte, a gente tem que ensinar para as pessoas tratamento de dados. Mas a maior parte das pessoas que estão adultas hoje em dia, na infância, tinha um livro em casa, chamava Lista Telefônica.
Cara, Que hoje é o Google, né? mas tipo assim, tinha o nome das pessoas, o telefone, o O endereço. endereço. Endereço, cara. Se você queria sequestrar alguém, você tinha um negócio assim em casa, Era pra você muito saber fácil. aonde que estava a Era pessoa. muito fácil. Era muito fácil. Então você tem que ensinar dado pra uma população, né, que durante a infância inteira e vida Uma adulta, geração, né? uma geração Exatamente, a geração toda inteira. que acostumou a pegar o telefone por ali. Obviamente, hoje em dia, eu acho que nem existe mais telefone fixo direito, né? Poucas empresas Ainda têm tem isso. alguns, tem alguns ainda, mas Bem é pouco, bem pouco. né? Bem mais para aproveitar a linha que já existe do que realmente contratar novo e tal. Mas, putz, eu só queria falar uma coisa, assim, um comentário pessoal meu. Graças a Deus que hoje em dia consentimento se tornou uma palavra da atualidade, né? Porque as empresas faziam o que queriam com os consumidores, ainda bem veio o Código Civil, e agora a gente tem uma LGPD para proteger dados, então ainda bem, né, que consentimento, depois de 5 milhões de civilização humana, se tornou uma coisa importante, né? Acho que isso aí tem que ser cada vez mais colocado em destaque, né? E um ponto legal que eu me lembrei agora que vale a pena comentar é que assim, a gente tem o aspecto, tá, beleza, LGPD, regulamentação, é oneroso, é caro, é investimento, é exigência que tu tem que cumprir, mas toda empresa, por exemplo, vamos pegar o caso da questão ambiental. É possível, cara, obviamente, respeitadas as proporções, mas é possível você utilizar, por exemplo, a adequação à LGPD e encarar isso de um modo diferente. Eu costumo dizer isso para os nossos clientes. Não, a gente olha a lei, eu sou libertário, cara, assim, eu olho a lei e eu fico arrepiado. Mas, beleza, não tem para onde correr, a gente está nesse ambiente, é isso, vamos lidar com isso. E vamos tentar aproveitar a parte boa disso. Então, vamos olhar para a legislação e vamos utilizar ela de forma inteligente. Então, o que eu costumo propor? Se você tem que se adequar, beleza, assume isso, se adequa e use isso a seu favor. Terminou a adequação, manda e-mail para todos os seus clientes e diz, pessoal, a gente se adequou, nós somos uma empresa que respeita a sua privacidade. Aí o cliente responde, eu nunca te dei meu nome. Eu te conheço, cara. Quem é você? Por essa eu não esperava. Plot twist. Quem é você, maluco? Tá louco, cara. Eu nem te dei meu dado, tá maluco? Privacidade o quê? Tá louco. Mas é bem piada, mas é verdade, né? Deve ter, pior que deve ter isso mesmo, né? Deve acontecer, cara. Deve acontecer. Mas é isso, cara. Assim, usa isso a seu favor. Vai lá no teu site e coloca. Cria um selo de privacidade. Fala, nós somos uma empresa que respeita a sua privacidade. Está aqui o número do nosso DPO, do nosso encarregado de dados. Qualquer coisa que você pode falar com a gente. Reverte isso a seu favor de algum modo, dentro da proporção que você puder, dentro das suas limitações. Como eu disse, a adequação LGPD não é processo padrão, então entenda o seu momento, entenda o que você precisa e faça pelo menos o mínimo, né? E dentro do possível, use isso a seu favor também, porque acho que o caminho vai ser esse. No final das contas, existe aquele aspecto, né? Às vezes a cultura cria a legislação, ela estimula a criação da legislação, né? O divórcio era um problema, era um crime até, né? Você se divorciar não podia, a mulher não podia se divorciar, né? Era um problema. Só que a cultura foi mudando, a mentalidade das pessoas foi mudando. E aí veio a lei que derrubou isso, falou, não é crime mais, pode se divorciar tranquilo, né? A LGPD é o inverso. Eu acredito que o brasileiro não estava tão preocupado assim com privacidade, mas como a lei veio, como o assunto começou a ser falado e as empresas estão se adequando, privacidade entrou em pauta. E as pessoas agora começam a discutir isso. As pessoas começam a discutir, putz, eu tô com o meu celular do meu lado aqui, será que eles estão me ouvindo? Aí sim, eles estão te ouvindo, cara. Tu vai ligar teu celular, tu vai ver um anúncio lá falando da dor nas costas que tu tá sentindo e vai te recomendar um remédio. Então, mas aí beleza, pelo menos agora tu tem mecanismos para isso. Vamos pegar o caso da Apple mesmo. A Apple gerou uma puta dor de cabeça pro Google e pro Facebook, pra Meta, né, agora. Por quê? Porque a Apple criou aquele mecanismo de você abrir o aplicativo, você quer compartilhar os seus dados ou não? A própria Apple fala para você, né, e você bloqueia no próprio iPhone. Então, gerou um puta problema para essas empresas que dependem de dados para gerar a receita deles, né, que é através do tráfego. Então, os caras têm ferramentas de tráfego, vivem disso, tem boa parte da receita das empresas, do lucro das empresas está em cima disso, mas se você limita isso, você prejudica essas empresas. A Apple está fazendo isso, um navegador que é famosíssimo por ter política de segurança e privacidade muito bom é o Mozilla. O Mozilla se você quer um navegador dos mais populares,
seguro em termos de privacidade, que te dê várias opções de limitação de privacidade, é o Mozilla, cara. O Google Chrome nem vou falar porque é da Google, né? Não precisa nem dizer que ele vai roubar tudo que tu quer. Roubar não, mas tudo que tu colocar lá, meu irmão, pode ter certeza que o Google tá sabendo. Ele tá? vai Não ver adianta. assim, né? Não estou vendo. Fica tranquilo, amigo. Exatamente. Mas a Mozilla não. A Mozilla, acho que até a Mozilla é uma organização sem fins lucrativos que gerencia, é um negócio mais open source, né? Então, eles têm mecanismos de privacidade muito bons. E aí eu acredito que a tendência para os próximos anos, eu vou colocar próximos anos assim, 30, 50 anos, tá? É de que as pessoas vão começar a tomar consciência de que realmente a privacidade é algo importante, vão começar a limitar mais, né? A própria Web3 agora, com blockchain tecnologia, trouxe a pauta da anonimização, né? Então, será que lá dentro da blockchain é mais tranquilo? Eu posso compartilhar dados? Não posso? Então, essas questões todas vão entrar em pauta. Em certa medida, vai ter muita gente que vai continuar compartilhando, porque eu particularmente adoro receber anúncios. Eu estou querendo alugar um apartamento em Porto Alegre, aí eu pesquiso, os caras começam a me dar indicação de apartamento, e eu adoro. Por quê? Porque uma hora vai vir um que eu quero, igual eu quero. Entendeu? Tá bom, tá ótimo, eu posso compartilhar meus dados, eu deixo. Inclusive, a gente fez um podcast sobre blockchain. Fazer uma extrazinha aqui, a gente tem um podcast sobre blockchain. Pô, a gente tem que fazer tema para um próximo podcast, falar sobre regulamentação de tokenização, de ICOs, é um assunto que tá legal, hein? Aí é bem legal, tá? Vamos falar regulamentação do vento. Mentira, gente, brincadeira. Legal. Ei, mas a gente estava falando aqui de empresas estrangeiras e tudo mais, né? Google, Facebook, Amazon e etc. Agora, uma pergunta que eu tenho é: a LGPD vale para essas empresas também que são estrangeiras, que elas não têm sede aqui no Brasil? Como é que ela funciona nesse caso? Vale, cara. Existe toda a legislação, ela tem os seus limites de aplicação, né? Então a LGPD também tem. O que a lei estabelece? Ela estabelece que, primeiro, todo dado pessoal que é coletado no Brasil ou tratado no Brasil, ou seja, é utilizado aqui no Brasil, pela lei tem que estar regulado pela LGPD, tem que se adequar. Da mesma forma, se o dado pessoal é de uma pessoa que está aqui territorialmente falando, tem que estar adequado, ainda que não seja brasileiro. Tá? Então, por exemplo, o Google, se ele vem aqui, coleta o meu dado aqui no meu IP do meu computador que está aqui em Santa Maria, Rio Grande do Sul, ele tem que estar adequado à LGPD também, além das leis internacionais. Né? Até porque, nesse caso, há transferência internacional de dados. O meu dado vai lá para os Estados Unidos, lá na sede do Google, né? No servidor deles lá, que eu não sei onde é. Mas, enfim, então sim, tem que se adequar, porque é território brasileiro, está aqui, né? E também um caso interessante é de quando, porque como o tratamento é uma definição bem ampla, praticamente tudo é tratamento, você transferir um dado é tratamento, até mesmo dados pessoais que são coletados em outro país, mas passam pelo Brasil, tem que estar adequado ao LGPD. Só de passar por aqui. Imagina que tem só um servidor da sua empresa aqui no Brasil, mas a sede está na Venezuela e o dado é de um americano. Se o dado passou pelo servidor aqui no Brasil, tem que estar adequado ao LGPD. É uma exigência. Entendi. Então, essas empresas maiores, todas elas têm que estar adequadas, elas foram, querendo ou não, vanguarda nesse sentido, por quê? Porque tratam muitos dados, obviamente. Foram alvo, né? A Meta foi muito alvo disso, questão de privacidade, até porque estava envolvida em bastante escândalo também, até o da própria Cambridge, né? Estava envolvido também. Eles não iam querer levar um processo do Piniquim, né? Então já sei. Exato, Então, existe uma certa margem de risco que eles assumem, querendo ou não, mas todas elas já, na hora que surgiu a pauta, começaram a se adequar mesmo antes da legislação. Quando o regulamento geral na Europa começou, que foi em 2016, se eu não me engano, eles já tiveram que se adequar ao regulamento geral para poder operar lá na Europa. Então, meio que, vamos regular lá, vamos adequar lá, vamos adequar o resto também. Então, começaram a criar essas políticas. Quando veio a LGPD, eles só se adaptaram, começaram a adotar alguns termos, estão sempre atualizando as políticas, né, de privacidade e tal. Então, todas elas têm. Vale para empresa grande, vale para empresa pequena, vale para empresa que está lá fora. Tratou o dado no Brasil, o dado passou por aqui, foi coletado aqui, vai precisar. E outra coisa também, ainda que o dado seja coletado lá fora, imagina que eu tenho uma empresa que está sediada no Brasil e eu tenho clientes lá nos Estados Unidos. Eu coleto o dado do americano lá, o seu endereço, o número social dele lá e o nome dele. Mas a minha empresa é sediada no Brasil. E aí meus servidores estão aqui. Tem que se adequar ao LGPD. Tem que se adequar. Porque o tratamento está acontecendo aqui, né, no Brasil.
Querendo ou não, ele pode exigir alguma coisa, porque ele Ele conhece a lei. pode, ele pode pode, exigir. ele pode exigir, o dado dele está aqui, e a gente tem que partir do pressuposto seguinte, que se o incidente de um dado pessoal, ele, obviamente, os dados hoje estão todos online, né, querendo ou não. Mas vamos imaginar um caso de um dado físico, tá? Porque um ponto importante que eu não comentei, mas que é válido. Tratamento de dados pessoal, o LGPD, não é só para dados digitais, dados que estão compartilhados na internet. Se você tem uma ficha lá no teu consultório, que você pede para os seus pacientes preencherem, e você armazena a ficha lá no seu armário, bonitinho, isso é tratamento de dados pessoais. Ah, Lucas, e como é que faz na adequação? Um detalhe simples que vai ter numa adequação dessa. Beleza, como é que tu protege esse armário? Tem cadeado? Quem tem acesso a ele? Quando as pessoas saem para ir para casa, eles trancam a sala? E se tiver um incêndio, tem backup desses dados em algum lugar? São todas informações que as empresas não pensavam antigamente, mas sim, é tratamento de dados, físico ou digital, não interessa, a lei não diferencia, tem que organizar. Então vamos pegar um caso desses, né? Se acontece um incidente, por exemplo, se o dado está aqui no Brasil, o incidente acontece aqui, nós temos que ser responsabilizados por isso, né? Quem teve participação nisso. E se o dado está aqui, a lei brasileira tem que ser aplicada, por isso que a gente tem a LGPD aí que estabelece esses requisitos, né? Teve um caso famoso desse, eu acho que foi o TikTok. O TikTok foi condenado nos Estados Unidos porque ele colocava dados de americanos em servidores na China. E aí, na China, os dados foram acessados por chineses. Só que eram dados de americanos. Aí teve um problema grande aí de diplomacia, né? Porque, em teoria, isso não poderia acontecer. O dado deveria ficar nos Estados Unidos. Aí eles fecharam até um contrato milionário com a Oracle para armazenar os dados nos Estados Unidos, para não sair dos Estados Unidos, justamente para não ter esse problema. E, novamente, né, questão de tratamento de dado. E você comentou do Google, cara, eu ia até fazer uma piada. Eu acho que o Google te conhece melhor do que você mesmo, porque às vezes você nem sabe o que você quer, o Google sabe. E ele te mostra aquele anúncio, e você fala assim, putz, eu nem sabia que eu queria isso, eu preciso. Cara, tem umas histórias bizarras, assim, tu comentou isso agora, eu me lembrei. Tem uma história que, eu não sei se vocês se lembram, isso foi até noticiado, que o pai de uma moça, ele ficou sabendo que a filha estava grávida por causa dos anúncios que o Google estava direcionando para ele. Caraca! E meio que ela ficou grávida, só que ela não contou para a família. E aí ela começou a pesquisar coisas de gravidez, só que ela pesquisou, de repente, até no computador dela, mas estava logado na conta do Google lá do pai. E aí começou a vir anúncio, ele ficou sem entender, aí ele foi olhar o histórico, tinha pesquisa, aí ele foi conversar com a filha dele, a filha dele estava grávida. Cara, eu peguei um caso uma vez no suporte da uma empresa que eu trabalhava, e aí a gente hospedava a imagem nesses sites, padrões de internet, tipo Image URL e tal, etc, né? Esses sites que você hospeda imagens para compartilhar com as pessoas. E aí eu mandei uma captura de tela mostrando para a pessoa como é que ela reproduzia o problema, né? Ou como é que ela solucionava o negócio. E aí o cara me respondeu assim no chamado na época, faz uns 5 anos. Putz, você me mandou esse link aqui e tá cheio de anúncio zoado, anúncio de não sei o que, anúncio de sacanagem e tal. Aí eu tive que explicar para ele que é o seguinte, os anúncios que você está vendo é baseado na sua atividade. Então, meu amigo. Se você tá vendo um anúncio aí que você achou ruim, meu amigo... Inapropriado. Tem alguém que tá usando aí a tua conta pra pesquisar coisas inapropriadas, né? Então, assim, aí o cara brigou comigo. Ele falou assim que eu mandei pra site de sacanagem. Eu falei assim, não, cara, jamais, eu tô te mandando só uma imagem. Só que tinha anúncio nesse site de imagem, né? Que é assim que os caras têm que gerar revenue, né? Tem que gerar dinheiro com os anúncios, né? Sim. Inclusive, muita gente perdeu dinheiro por causa disso, porque os anúncios passaram a ficar não tão precisos agora antes, né? Agora tem uma certa limitação do que você pode coletar, né, de dados, etc. Então, o pessoal acaba sofrendo com isso. Então, os anúncios não ficaram 100% precisos. Mas nessa época era 100% preciso, né? Então, 5 anos atrás era 100% preciso. Então, o cara ficou bravo comigo por causa disso. Eu tive que explicar pra ele, então, senhor. Acessa de outro computador aí, vai. Entendeu? Abre no anônimo pra você ver se vai aparecer esses anúncios. Começa. E olhe lá, né, cara? Porque esse anônimo nem é tão anônimo assim. Nem é tão anônimo, exatamente. Mas só pra gente finalizar aqui, uma última perguntinha, porque eu acho que muitas pessoas vão perguntar isso, e se eu não perguntar, eu vou ser julgado. Quero saber uma situação onde aconteceu o vazamento, tá? Deu tudo ruim. Infelizmente, a empresa foi invadida, ou
alguém entrou lá no escritório do doutor e pegou uma ficha de um paciente, o que acontece, né? Sim. Ou uma firma de advocacia estava fazendo algum processo para uma empresa, um merge, né? Uma fusão, uma aquisição, e aí alguém foi lá e roubou aquele dado. Né? E Aquela pastinha. Aquela pastinha, aí o cara foi se beneficiou, né? Vamos supor que você sabe antes de uma fusão de como é que vai acontecer, você vai comprar ações da empresa ou vende ações da empresa, então tem um risco muito grande aí. Quando acontece isso, quais são as punições? Quem são os punidos? Como é que funciona esse processo aí da onde o fogo tá no parquinho? Agora é a hora de botar medo no pessoal. Isso é o que eu disse, que a NPD rola o D20, que é aquele dado com 20 lados, para ver qual que vai ser o fator de multiplicação da multa. Tá, vamos lá. Primeiro, né, a adequação LGPD, um ponto importante antes de falar de multa, vamos falar para que serve a adequação, cara? Eu quero ver sangue! Muito mais do que você cumprir a lei, cara, a adequação, dentro do processo de adequação, existe uma fase que é uma fase em que você se treina, se prepara para incidentes, né? Porque não é só adequar contrato, é você ter um planejamento para caso aconteça alguma coisa e reagir rápido. Esse é o ponto mais importante, né? Então existe um documento, por exemplo, que chama Plano de Resposta a Incidentes. É um documento que toda empresa precisa ter esse plano. Por quê? Porque ele é que vai detalhar. A gente não está imune a incidentes, ninguém está. E a lei sabe disso, o legislador sabe disso, a NPD sabe disso. Mas se acontecer, as empresas que estão preparadas para aquilo vão reagir muito mais rápido e vão diminuir o dano ao titular, que é a parte principal da lei. Lembra que lá no começo eu falei, a lei foi feita para o titular. Ela foi feita para proteger o dono do dado. Então, se acontece um incidente, o que tu tem que fazer? Tudo o que for possível para remediar qualquer dano àquele titular. Então, o primeiro passo, considerando que você tem uma adequação, é você ver o que está no plano de resposta a incidentes e geralmente lá é meio padrão. Você vai identificar o que aconteceu. Tá, o incidente é o quê? É um vazamento? É um dado que foi alterado? É uma transferência irregular de dados? Identificou. O que causou isso? O que causou foi X, Y, Z. Beleza. Parou, estancou? Estancou. Não estancou? Vai estancar. Estanca para diminuir o dano. Então, estancou, beleza. Agora a gente vai ver a outra ponta. Gerou algum dano para o titular? Que tipo de dado foi exposto? É nome, é CPF, é data de nascimento, é alguma senha, né? Senha é um dado pessoal, querendo ou não, então quando você expõe senhas é um problema. O que foi exposto? Identifica o que aconteceu, o que causou, estanca, o que foi exposto, se houve dano ao titular ou não. Se não houve dano ao titular, você precisa só cuidar para que não aconteça novamente e resolver o que tiver que resolver, né? Se foi um vazamento, você vai... Quando é vazamento, geralmente gera dano para o titular, né? Mas o cenário ideal você tem que avisar o titular, tá? Comunicar o titular. A lei estabelece um prazo hoje de 48 horas para você comunicar o titular, depois que você identifica. Identificou, estancou, viu se teve dano, avisa o titular. Como é que é esse aviso? Preferencialmente, você tem que dizer para ele o que aconteceu. Eu já recebi vários e-mails, por exemplo, esses dias eu recebi um da Prudential. PlusPass também teve um recente aí, não teve? A PlusPass teve daquela de hotel, não é Airbnb, Hotel Urbano. Hotel Urbano, de uns anos atrás, Urbano, né? Isso. Eu recebi lá, o que é o comunicado? É um e-mail informando, aconteceu um incidente X, não precisa dar tanto detalhe, mas aconteceu um incidente X que expôs os dados aqui, esses dados, expôs o seu nome, o seu CPF e a sua senha, tá? Aí você informa o titular para ele saber que aconteceu um vazamento, enfim, se for um dado muito importante, ele tem que tomar alguma providência, aí da polícia, sei lá, mas enfim, geralmente é só para ele tomar ciência de que houve um vazamento, houve uma situação. A empresa vai informar nesse mesmo e-mail, a gente já tomou as medidas necessárias, a gente já está remediando o dano, a gente está impedindo, está mudando, enfim. Recomendamos que você mude as suas senhas, geralmente isso acontece, então você fala, como aconteceu, muda as suas senhas para evitar. É um e-mail descritivo, não é um e-mail para você, enfim, justificar o que aconteceu, não. O e-mail é para você dizer, aconteceu, estamos cuidando do problema, esses dados foram expostos, recomendamos isso para você. Um caso interessante que aconteceu comigo foi o caso da Prudential, que eles avisaram que houve um vazamento, vazou lá meu nome, CPF, alguma coisa, e uma medida que eles adotaram, que eu achei muito interessante, foi dar 2 anos de conta premium no Serasa.
Então eu consigo, hoje eu tenho acesso ao Serasa, eu consigo lá monitorar e tal, eu tenho a conta premium do Serasa para monitorar CPF, né? O Serasa faz isso hoje, tu consegue monitorar, ele avisa qualquer tipo de acesso do CPF e tal, até vazamentos eles avisam. Eles me deram uma conta, ou seja, é uma empresa que tem capacidade para fazer isso, tem caixa para fazer isso, mas não era obrigatório. Mas percebam que é uma boa prática. Aconteceu um incidente, eles alertaram, beleza, ainda eu vou uma forma de pedir desculpa e remediar, eu vou te dar acesso de 2 anos aqui para você poder monitorar o seu CPF, já que foi um dos dados vazados. Né? Então, passo a passo, descobre o que é, identifica, estanca o problema, vê se teve dano para o titular, que tipo de dano, qual é a extensão desse dano, avisa o titular, primeiro passo, e um segundo passo, ele só vai ser necessário se houver dano ao titular, se você identifica que aquele vazamento pode prejudicar o titular de algum modo, ou já prejudicou de algum modo. Se acontecer isso, é seu dever avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então você tem que ir lá bater na portinha do órgão regulador e falar, ó, aconteceu um incidente aqui. Lá no site da NPD, se você entrar lá hoje, tem o link de um formulário que você preenche, um formulário bem extenso lá. Você vai preencher informando o que aconteceu. Quando você preenche o formulário, a NPD vai identificar aquilo e ver se é necessário abrir um processo administrativo para ver o que aconteceu, avaliar a situação. Ou se não, se ela vai só te dar uma advertência, por exemplo, né? Se ela vai só pedir para você comprovar se já tomou as medidas necessárias. Né? Então esse é o processo mais natural. Por que é importante você, primeiro, fazer adequação? Porque as penalidades da LGPD, que eu vou falar agora para vocês até, algumas, né? A lei, ela prevê o seguinte, as empresas que demonstraram mínimo de adequação, elas têm a penalidade diminuída. Então, assim, aconteceu um incidente, você vai ser punido, cara, em maior ou menor escala. Seja uma advertência ou uma suspensão de tratamento de dado ou uma multa, por exemplo. Se você demonstrou que estava adequado, tem relatório de impacto, tem mapeamento de dados, tem política de privacidade, tem um DPO, um encarregado de dados, tem, enfim, as políticas que você precisa, reagiu rápido quando descobriu o incidente, sua multa pode descer. Pode ser punido levemente, pode deixar de ser uma multa pecuniária e virar só uma advertência, por exemplo. Isso pode acontecer. Para as empresas que não se adequaram, é sangue. Aí, meu irmão, aí pode esperar a facada, porque vai vir, cara. E aí as multas variam, né? Eu vou até pegar aqui da lista para falar, porque é interessante. As multas, elas têm uma gradação. Elas não são, assim, objetivas, no sentido de, se acontecer isso, a multa é essa. Não tem. A NPD vai avaliar a situação, entender o nível de gravidade daquilo, o nível de responsabilidade de quem está envolvido, essa questão da adequação ou não, para estabelecer a multa. Então, vai desde a advertência, por exemplo, que é a multa mais tranquila, né? Você vai ser só avisado, tá aqui a advertência, resolve isso aí no prazo X. Tapa na orelha, né? Tapinha na orelha, Temos multas, que é o que o pessoal mais fala, né? Porque a multa é uma multa simples de 2%, mas ela pode chegar ali até um total de 50 milhões, né, por infração. Então, como uma empresa muito grande, ela pode chegar a um valor muito grande, né? A multa diária, então, por exemplo, identificou um problema. Se a NPD, imagina que não aconteceu, não é esse caso do incidente, mas de repente o titular foi lá na NPD, ele pode reclamar. Um cliente da Infinity, por exemplo, pode ir lá na NPD e falar, NPD, a Infinity fez isso aqui com o meu dado, eu achei ruim. Né? Ela está descumprindo alguma coisa. Ela vai lá, bate na NPD, e a NPD vai te multar diariamente até você resolver. Imagina que a NPD deu uma advertência, deu um prazo para resolver e você não resolveu. Aí ela estabelece a multa diária até você resolver, né? E aí tem o limite também dessa multa diária. Publicização da infração, ou seja, é muito ruim para uma empresa ela ficar conhecida porque ela vacilou com os dados pessoais. É a mesma coisa que contar que o seu João tá devendo lá no vasinho, né? É a mesma coisa. Ela faz isso. A NPD faz shame on you, né? Ela vai pegar. Exatamente. Essa empresa aqui, ela vacilou com o teu dado pessoal. E se você é uma empresa de SaaS, por exemplo, que tem, sei lá, você tem uma plataforma de loja virtual ou coisa do tipo, né? E você vaza o dado de alguém, às vezes a pessoa não vai mais confiar em você. Você vai perder muito cliente. Tu perde cliente, perde credibilidade no mercado. Como eu comentei, da mesma forma que você pode usar a adequação de forma positiva, selo de privacidade, ela também pode se reverter de forma negativa para a sua reputação, para a reputação da empresa. Especialmente se você usa muitos dados, é conhecido por usar dados, né? A multa, enfim, além dessas penalidades, a gente tem a suspensão do tratamento de dados, que eu acho que é uma multa até às vezes pior do que uma multa pecuniária, porque tem empresas que precisam dos dados.
elas vivem de dados, elas trabalham com dados o tempo todo. A NPD ela pode suspender o uso daquele dado. Então, a depender da empresa, do modelo de negócio, você inviabiliza a operação. A empresa não tem como operar sem tratar dado pessoal. Suspendeu, tu não pode tratar mais, né? Enfim, todos esses aspectos, até pode acontecer em um caso bem grave de suspender de forma definitiva o uso daquele dado pessoal, mas é só caso Acabou mais a empresa. Grave. Fechou. Acaba a empresa, inviabiliza totalmente. Mas assim, pessoal, apesar de ter falado que é só sangue, né? Mas a NPD vai multar? Vai. Ela vai fiscalizar isso, bater na tua porta? Dificilmente ela vai bater na tua porta. Mas existe a chance de alguém denunciar, né? Ou de ter um incidente, você, por obrigação legal, tem que ir lá bater na porta dela. Porque aí sim você pode ser penalizado muito grave se você não avisar. É uma obrigação legal você ir lá e avisar. É melhor você reconhecer o erro, falar que errou e que está resolvendo, do que não falar e querer esconder. Tá tudo bem e tal. Porque uma hora isso pode reverter e a bomba pode explodir na tua cara. Né? Se você esconder, provavelmente vai ter implicação legal, né? Penal, inclusive, né? Penal, inclusive, e outra coisa, que eu acho que pior do que a NPD é a judicialização. Pior do que a NPD é você ter lá 100 clientes entrando com ação judicial. 1.000 clientes. Imagina se você tem lá uma base de clientes grande. Eu tenho 500 mil clientes na minha base. Cara, se 10% disso entrar com uma ação judicial, tu vai ter que responder, né, a essas ações. Tu vai ter que contratar advogado. Se mostrar uma fé que, tipo assim, teve um incidente, foi escondido. Aí tu vem multa administrativa, multa judicial, porque o juiz também pode multar a sua empresa, pode estabelecer multa, é um processo cível, né? Não é... E ainda tem um aspecto criminal, dependendo da gravidade do que aconteceu, da motivação, das implicações disso, existe um aspecto criminal que pode repercutir até para os próprios sócios da empresa. Mas isso, pessoal, é cenário grande, para empresas muito grandes, obviamente, né? E para situações bem esporádicas. Eu não gosto muito de colocar terror, né? O Norton fez a brincadeira aí, mas eu não gosto de colocar terror porque, cara, no final das contas é assim, entenda que é o seguinte, é mais uma lei que a empresa tem que se adequar. Assim como você tem que pagar seu imposto todo mês, pode ser uma merda, cara, é um saco pagar imposto, mas beleza, tu não tem o que fazer. Tu quer trabalhar, quer empreender no Brasil, se adequa. E a LGPD tem uma peculiaridade porque é no mundo inteiro. Na Europa, se tu for pra lá, é pior do que no Brasil. Se tu vai para os Estados Unidos, cada estado tem uma regulação. Pior, eu acho até pior quando cada estado uma regulação, porque num estado tu tem que seguir uma regra, no outro tem que seguir outra. Olha só, cara, é uma adequação diferente para cada estado que você vai operar. É muito maluco isso, né? Pois é, e quando saiu a LGPD entrou em vigor, né? A Canefin, a gente pensou o seguinte: vira e mexe, a gente tinha algum cliente que tinha um site invadido. Mas não é porque a gente errou, que nada na infraestrutura, nada disso. Às vezes o cara esqueceu de atualizar o site dele, né? O site o cara tá usando lá uma plataforma que já não atualiza há 2 anos. E, cara, em 2 anos vai ter muita vulnerabilidade que vai ter sido levada a público e os caras vão explorar isso, né? Vão tentar fazer o seu site virar um zumbi para atacar outro site, ou vai tentar roubar os seus dados. Então, tem isso, não adianta. E às vezes você nem é um alvo específico. O cara rodou um scan e detectou que seu site tá ali e você rodou junto. Entendeu? Já era. E aí você vai ter um problema gigante. E a gente pensou o seguinte, cara, você tem um site, o seu site é invadido, isso para LGPD é um problema, né? Porque ainda mais se mostrar que teve descuido, né? Como você comentou, vai ser analisada a situação e se mostrar que você nunca atualizava, que você sempre desenhava disso e tal, você vai ter problema. Então, quando aconteceu dessa questão do vigor, a gente que na Infinity pensou o seguinte: a gente tem que ter um jeito de proteger o cliente, né, desse problema, né? Eu não vou dizer proteger o cliente dele mesmo, mas de proteger desse descuido que acontece, né? Acontece, às vezes você não olha, você se preocupa com isso, né? Então a gente, naquela época, a gente falou o seguinte: não, vamos traçar um plano para a gente conseguir oferecer um firewall de site mesmo, um firewall que vai realmente tentar ali impedir a invasão do seu site, etc., para colocar dentro do nosso produto. A gente tem que ter isso, né? Justamente para a pessoa não ter esse problema, né, de ser invadida. Não que ela não vai conseguir, mas vai ser muito mais difícil, né? Porque hoje em dia tem muitas soluções de segurança no mercado aí que você pode instalar um plugin e tal, mas não é um firewall de sites, né? Não é uma coisa super atualizada, extremamente complexa e tal. E a gente ainda corre risco quando a gente fez isso do seguinte: às vezes o cliente ele acaba sendo bloqueado, porque ele está fazendo uma administração lá no site dele e tarefas administrativas, o firewall entende como sendo, pode ser um ataque, né? E aí ele tem que liberar o IP dele. E às vezes o cliente fica de saco cheio do que tem que ficar liberando o IP dele, aí ele pede para desativar o firewall ou sai da Infinity. E aí é um problema muito grande, porque ele está tirando aquilo que protege ele, né? Então a gente decidiu o seguinte: vamos traçar um plano aqui dentro para poder oferecer isso dentro dos planos. Todo mundo tem que ter o WAF. Agora o firewall virou básico, entendeu? E a gente fez justamente porque a gente queria, além, obviamente, de diminuir essa dor de cabeça dos clientes, mas que eles não sofressem com
essa questão da LGPD, né? E às vezes é uma coisa tão boba, só instalar lá o AF direitinho, mas é uma coisa que é essencial para todos os sites, né? Então eu falo isso para todo mundo que tem site online. Cara, se você tem um site na internet e você não coloca um firewall, não se protege contra hackers e tal, é questão de tempo até você ter problema. Não é se, é quando. Entendeu? Então, assim, se preocupem com isso, porque a LGPD, eu acho que ela reforça ainda mais essa questão de segurança com os dados, né? Então, ela joga muito a favor da InfoSec. E segurança tem que ser uma coisa de cultura, né? Você não pode pensar na segurança depois, tem que pensar antes. Então, quando você vai tratar um dado, por exemplo, você tem que entender, será que eu preciso desse dado? Será que vale a pena armazenar ele? Porque se ele vazar, é mais dor de cabeça. Imagina, uma empresa que vazou 5 dados versus uma empresa que vazou 40, a de 40 vai ter muito mais problema. Né? Antigamente tinha muito costume, eu vou usar um exemplo de escritório de advocacia. Chegava alguém lá querendo entrar com, eu quero uma consulta com o doutor. Aí chegava lá, fala com a secretária ali, faz seu cadastro. A secretária pegava 1 milhão de dados da pessoa, arquivava ali bonitinho, a pessoa fazia ali a consulta, nem entrava com a ação, nem contratava o advogado, ia embora, nunca mais voltava. E tava lá, cara, aquela lista de dados desnecessária, sem necessidade nenhuma coletada, armazenado. Hoje isso não existe mais. Primeiro porque não pode fazer isso. Segundo porque, cara, quanto mais dados você trata, mais risco você está exposto, do ponto de vista regulatório. E falando da questão de segurança que tu trouxe, que cara, é fundamental, especialmente no ambiente digital. As empresas têm que investir em segurança digital. Tem que investir em profissionais para ajudar nisso, tem que investir em empresas como a própria Infinity que tem essa preocupação, tem que cuidar disso, porque é muito mais do que simplesmente adequar uma lei. Assim, é uma questão até de respeito, cara, de fato, porque poderia ser você a pessoa que está com dado exposto. Sabe, assim, a gente tem que ter também esse tipo de pensamento, né? Então, se é possível, faça, cara. Faça o melhor que você puder dentro da sua alimentação. Se é uma padaria e você tem lá a coleta de dados, armazena numa gaveta com chave, entendeu? Se você tem uma clínica de saúde, você quer coletar dados, beleza. Faça uma adequação. A gente nem é o nosso perfil de cliente lá no CMA, na Safe, mas a gente já atendeu clínica já de LGPD porque é uma necessidade. Eles precisaram. Né? E aí tem um aspecto de dados físicos, porque a anamnese era feita ali na mão, no papel e tal. Então tem toda uma questão que é muito importante que as pessoas tenham esse tipo de preocupação em relação à segurança para evitar problemas, né? Uma dica importante que eu deixaria para todo mundo, inclusive, é contratar um antivírus. Pode ser o Norton, inclusive. Temporada de piadas ruins está aberta. Mas às vezes, cara, a gente vê muito isso acontecer na área de segurança, que a invasão não se dá de forma técnica, mas de forma social. Então, engenharia social. E aí, às vezes, o cara consegue acesso de alguém que tem acesso administrador, né? Às vezes você tá até num setor físico, né? Vamos supor, a secretária sai pro almoço. E aí o cara vai lá no horário de almoço na mesa dela e abre a gaveta que tá sem chave. Então, assim, tá vendo que segurança é uma questão de cultura? Às vezes nem é realmente digital, né? Às vezes é realmente o físico mesmo que tá e é por isso que na adequação tem um aspecto comportamental que a gente comentou, né? Que é o terceiro aspecto da adequação, é você treinar o seu time, tá o tempo todo ali conscientizando o seu time. Pessoal, não é brincadeira, né? Tomem cuidado com os dados que vocês estão usando e tal. Isso é importante, são medidas aí que em maior ou menor escala todo mundo pode fazer, cara, não vai doer em ninguém. Né? Exatamente, você vai só se beneficiar, você vai ter uma dor de cabeça no início, de ter que mapear tudo aquilo que você trata, você vai acabar encontrando nesse mapeamento dado que você não precisa que você está tratando. Exatamente. Mas às vezes você pode cortar aquilo, para de pedir isso pro seu cliente, não tem necessidade, né? E você vai ter um plano de resposta, então você vai ter aquela prevenção, ou pelo menos, se der tudo errado, se o negócio for pro ventilador, você sabe como resolver, né? Como é que você vai tomar sua atitude. Então eu acho que é extremamente benéfico, a gente passou pelo processo, a Infinity é uma empresa muito sensível nesse ponto de dados, né? Que a gente trata realmente muitos dados, a gente opera muitos dados também, e acaba que a gente teve que passar por um processo bem burocrático, várias causas, várias reuniões, várias horas para a gente poder se adaptar. Lá quando nem era obrigatório ainda, né? Mas a gente levou isso muito a sério. Acho que até porque eu vim também da área de segurança digital, então na hora que eu olhei, eu falei assim, caraca, finalmente as pessoas estão se responsabilizando. Então eu fiquei tipo assim, nossa, como que isso não existia antes, né? Mas vale a pena, porque acaba que é um processo burocrático, mas ele está aqui para poder, no final das contas, proteger a gente, né? Evitar essa
bagunça que é os dados pessoais, porque hoje em dia meu celular, por exemplo, ele fica naquele modo que só toca se for contato favorito. Porque eu recebo umas 30 ligações de telemarketing por dia. E... Boa. Esse é um caso clássico, né, cara? Falando aí pra eu também devo receber, e assim, esse é um negócio complicado, né? Porque isso foi até uma lei superveniente depois, que veio recente, né, que estabeleceu aquela obrigatoriedade do 0303. Prefixo, exatamente. E aí, cara, eu até 2003, recebo umas que vem, né, o número bonitinho e tal. Mas, cara, eu continuo recebendo ligação que não tem aquilo lá. E aí, assim, sinceramente, aquela questão, é Brasil, né? O que eu vou fazer? E aí tem aquelas, acho que as mais chatas ainda são aquelas ligações de prova de vida. É 3 segundos que o robô te liga só pra ver se você atende e desliga. Tá. Não, e o pior é que você acha que é alguém, né? E os robôs que se fingem, né? Porque eles falam uma frase, né? Você atende, olá, é o Lucas? Aí, sou eu. Aí tu ficou um retardado, né? Porque não era um robô falando contigo. É triste. Assunto um podcast inteiro esse, só pra gente falar mal. Não, mas quando eu parei de bloquear as ligações do celular, cara, foi uma paz, porque ninguém nunca me ligou e falou assim, toma R$1.000. Então todo mundo me ligava pra contar problema. Você quer saber agora, só ouvi problemas dos meus favoritos. Eu silencio tudo também, cara. Sem condições de deixar fora do silencio. Aí eu falo pra pessoa, você quer falar comigo? Manda no WhatsApp, cara. E assim que eu estiver disponível, eu vou te responder. Porque se você me ligar, eu não vou atender, entendeu? Não dá pra atender. Às vezes você tá em call. Ainda mais hoje em dia que a gente trabalha home office. A gente não trabalha. Isso é um excelente podcast, inclusive, de a gente falar sobre home office. Porque quando você trabalha home office, você não para de trabalhar, né? Então, da hora que você acorda, da hora que você dorme, você tá trabalhando. Porque você tá com o celular na mão. Enfim. Como você tem essa preocupação e tal, as pessoas não podem esperar que você vai atender de imediato. Exato, dia, você não tá disponível pra ela o tempo todo. Às vezes eu fico brincando com o pessoal e falo assim, ligar pras pessoas sem o consentimento delas é falta de educação em 2022. Exatamente. Manda no WhatsApp e pede, né? Manda mensagem, pergunta, posso te ligar? Posso ligar? Eu vi um print dessa internet que era o cara falando assim, eu preciso falar com você, ei, você, eu não sei o que, a pessoa tentando ligar 1000 vezes. Ele falou assim, então vamos fazer o seguinte, eu vou parar de trabalhar e você vai me sustentar. Fala. Você quer que eu viva a seu favor, então? Exatamente. Não, 2022, cara, por favor. Não, eu acho que hoje em dia as pessoas são realmente muito ocupadas, né? Infelizmente, né? Eu acho que isso é engraçado, né? Porque toda tecnologia é desenvolvida pra gente ter mais tempo. E acaba que quanto mais a gente evolui, menos tempo a gente tem. Mais imerso nisso, né? Mas, Lucas, gostaria de muito de agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Infelizmente, a gente está chegando no final. Não. Eu não acredito, cara. Agora que eu fiz a introdução do tema, pô. Agora que eu vou compartilhar uns slides. Agora eu vou compartilhar o PPT aqui. Eu tenho certeza que esse podcast foi extremamente informativo. Gostaria de pedir desculpa pelas minhas interrupções aí com as piadinhas, mas a gente tenta deixar o ambiente mais leve, exatamente. Porque quando a gente fala sempre de legalizações, regulamentação, etc., acaba que a pessoa pode cansar e tal. Então a gente gosta de deixar um assunto mais sério. Complexo, até usei um óculos hoje, tá vendo? Um assunto sério. Eu quero ser convidado pro próximo num assunto mais leve. Pra gente mais leve. Porque se a gente já riu tanto nesse assunto, imagina num assunto leve, então, né? Você já falou de falar sobre NFT, então um podcast sobre evento não tem como ser mais leve. Tô brincando. Mas quando eu faço essa piada do NFT, de ser leve com os meus amigos que gostam de NFT, eles ficam bravos, cara. Mas assim, obviamente eu não acho que nada disso é evento, tá, gente? É só porque brincadeira mesmo, piadinha pronta, tá? É um assunto extremamente interessante, tenho certeza que o futuro tá muito envolvido com essas coisas, inclusive, né? A gente trazer tudo pro digital. Então, morte aos cartórios? Mentira. A gente tem que realmente evoluir, eu acho que isso aí é uma tecnologia que vai ajudar muita gente nisso. Inclusive, a gente fez sobre o blockchain, então, super interessante essas tecnologias. Enfim, gostaria muito de agradecer por ter participado, Lucas. Espero que você tenha gostado de participar aqui do Infinity Cast. Adorei, obrigado pelo convite mais uma vez. Bom revê-los, tinha muito tempo que a gente não conversava, né? A gente acaba que a vida vai consumindo a gente não mantém contato, mas adoro conversar com vocês aí. Acho que a gente tem que fazer mais encontros como esse. Assim que a gente estruturar tudo lá para o nosso podcast, eu vou convidá-los também. Legal. Para a gente falar de vários temas legais aí. Quero ter vocês lá. E muito obrigado pela oportunidade de conversar com os ouvintes do podcast, conversar com vocês, trazer esse tema aí de um modo mais descontraído um pouquinho.
contem comigo, não somente vocês, mas todos que estão ouvindo. Se quiserem me procurar, o meu link está aí, né? Meu Instagram, podem me procurar lá. A gente está agora no CMA Startups agora, mas é Safe também. Então, ou CMA Startups ou Safe. Provavelmente, quando você estiver ouvindo esse podcast, é Safe. Vai estar na descrição. Pesquisem lá pela Safe, conheçam as nossas soluções, conheçam o nosso trabalho. A gente está, de fato, muito comprometido em revolucionar os serviços jurídicos, trazer algo muito diferente para o mercado, apanhando muito, mas aprendendo bastante também, e estamos muito confiantes no que a gente está fazendo, a gente realmente acredita nisso. Agradeço a Infinity por ter confiado em nós lá atrás, né? Isso para a gente sempre, isso foi importante, sempre vai ser importante, sempre vamos nos lembrar e ser muito gratos a isso. Esperamos retribuir de igual maneira a vocês também, e fico à disposição, pessoal. Combinado. Valeu, último gente. recadinho, Ale, obviamente. Muito obrigado também pela participação. Acho que quase nunca agradeço, mas... Sem ele, cara, não teria podcast, eu acho. Ele tá no meio, inclusive, estrategicamente, né? Meu objetivo é fazer com que o Ale me substitua aqui no podcast, entendeu? Pra eu poder ficar à toa, assim. Você vai trabalhar 4 horas por semana, né? Então, quem dera, cara. 4 horas por semana o livro, né? Pois é. Preciso comprar esse livro. Pois é. Cada vez mais que eu delego uma tarefa, aparece uma nova pra eu fazer, então não tem como. Para de delegar, cara, nem para de chegar. Eu assumi que dá sempre muito trabalho mesmo. Mas mentira. Esse podcast é muito legal da gente fazer, porque é um momento que a gente tem pra refletir sobre tudo aquilo que a gente lida no dia a dia, né? Passar conhecimento, e é muito interessante. Então, muito obrigado aí pela participação também, Ale. E muito obrigado a quem tá nos ouvindo aqui, quem tá nos assistindo. Gostaria de pedir que vocês curtem, por favor, esse vídeo ou esse podcast no Spotify. E se inscrevam nos nossos canais para vocês ficarem aí recebendo as notificações com consentimento, porque a gente tá falando de LGBT. E a gente também tem uma newsletter, inclusive a gente vai abrir a público para que vocês quiserem participar e ouvir mais sobre os conteúdos que a gente produz. Agora a gente tem uma equipe de marketing para isso. A gente tá ficando chique. E é isso. Muito obrigado por terem nos ouvido. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até mais, pessoal.